Olá, queridos, que tal? Tudo bem, nono ano? Como é que vocês estão? Espero que bem. Vamos dar prosseguimento à nossa aula do dia 28. Nós vamos ver os verbos no pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Então, como é que isso funciona? Nós vamos aqui ver alguns desses verbos, né? Vou explicar para vocês como é que vocês podem utilizá-los, tá? E aí a gente vai fazer a correção da página 40, tá? Então vamos lá, gente, olha só. Nós temos eles irregulares e irregulares, tá? Então, o pretérito imperfeito, ele vai se formar a partir da raiz da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito simples, tá? Seguido das terminações próprias de cada pessoa. Então, as formas, né, as duas formas podem ser utilizadas indistintamente, ou seja, você pode usar o que você achar melhor para a sua pronúncia, tá? Então, o que ele quis dizer com isso? Ó, a raiz é a mesma, raiz, né? Olha aqui, ó. A raiz é a mesma, tá? De acordo aqui com o pretérito perfeito simples. Como é que é isso, professora? Por exemplo, yo hablé, ó, a raiz é a mesma, H-A-B-L, tá? Essa é a raiz do verbo. Eu comi, eu bebi, tá? E assim por diante. Nós estamos falando no primeiro momento de verbos regulares, ok? Nos irregulares, a gente sabe que não vai ter essa questão de seguir a raiz, né? Certo? Por exemplo, aqui seria yo fue, né? Yo dije, yo hice, tá? Então, assim, aqui até tem uma certa, dá para seguir mais ou menos, mas vocês fiquem atentos, porque a segunda parte do verbo, ela não segue a regularidade, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos nós, para a gente poder fazer isso aqui ser proveitoso. Então, no pretérito imperfeito do subjuntivo no português, nós temos se eu falasse, se eu comesse, se eu vivesse. Percebam só em espanhol. Yo, si yo hablara, ou se yo hablase. Si yo comiera, ou si yo comiese. Se eu viviera ou se eu viviesse, vocês vão escolher um dos dois, tá? Podem usar tanto o que se assemelha ao português ou a terminação era, né? Ara, era, ira, iera, né? Então, vamos lá. Na segunda pessoa eu tenho tu hablaras ou tu hablases. Se tu hablases sobre eso, no terías problemas posteriores. Se tu comieses solo vegetales, todavía estaria mais saudável. Então, vocês vão poder escolher um dos dois, né? Então, vamos lá. Hablaras, hablasses, comieras, comieses, vivieras, viviesses. Na terceira pessoa, ele hablara ou hablasse. Se ele hablasse mais despacio, eu conseguiria compreender todo, certo? Então, a gente vai poder usar da mesma maneira, ó. Comiera, comiese, viviera, viviese. Nosotros hablásemos, comiésemos ou viviésemos. Si nosotros viviésemos en la ciudad, teníamos muchos problemas de salud, tá? Então, por aí vai. Vamos lá. Vosotros hablarais ou hablaseis, comierais ou comieseis,
vivierais ou viviesseis, tá? Então, vivierais, ó, comierais ou comiesseis ou viviesseis. Aí vocês vão escolher qual é o ideal para vocês, tá? Pode ser usado os dois. Ellos, ellas e ustedes. Então, ellos, se ellos hablasen, se ellos comiesen, se ellas viviesen, se ustedes viviesen, se ustedes vivieran, se ustedes comieran, se ustedes hablaran. Preste atenção que não é hablarão, tá? Senão fica futuro. Hablaram, tá? Da mesma forma que vosotros, hablarais, comierais, viverais. Cuidado com a entonação aí de acento, senão dá ruim, tá? Verbos irregulares. Agora sim, vamos lá, gente. Yo fuese. Se yo fuese al cine, tenía llegado al trabajo muy tarde, tá? Então, yo fuese ou fuera, dijera ou dijese, hiciera ou hiciese. Se yo hiciese ou se yo hiciera este trabajo com tranquilidade, não haveria problemas, tá? Tu fueras, tu fueses, ou vos, né? Tu dijeras, dijeses, tu hicieras, tu hicieses. Ele, ella e usted. Ella fuera, fuese. Dijera, dijese. Hiciera, hiciese. Nosotros fuésemos. Nosotros dijésemos. Nosotros hiciésemos, tá? Se nosotros hiciésemos silêncio, no no teníamos que salir muy temprano, tá? Vosotros fuerais, vosotros fueseis, vosotros dijerais, vosotros dijeseis, vosotros hicierais, vosotros hicieseis, tá? Ellos fueran, fuesen, dijeran, dijesen, hicieran, hiciesen, tá? Ler. Eu vou ler um de cada só agora, tá, gente? Pra gente não perder muito tempo. Yo leyera, leyese. Se yo leyese este libro que mi profesor me prestou, tenía sacado una buena nota, tá? Leyeras y leyeses, leyera y leyese, leyéramos, leyésemos, para nosotros, vosotros leyerais y leyeseis, leyeran y leyesen, tá? Pudiera, pudiese, pudieras, pudieses, pudiera, pudiese, pudiéramos, pudiésemos, supiera, supiese, tá? E assim por diante, galera. Acho que não tem necessidade de eu ler todos, né? Porque vocês já viram isso. O que eu queria que vocês entendessem é que dava para usar os dois, tá? Vamos para a página 40 para a gente fazer o exercício, tá? Então, quais são os principais usos do pretérito imperfeito, do subjuntivo? Expressar desejos e hipóteses sobre hechos passados. Esperava que pudieras ajudar-me. Ó, esperava que pudieras ou pudiesses, tá? Expressar dúvidas sobre hechos passados. Não creio que fuera ella la que hizo tamanha confusão. Não creio que fuera ou fuese, tá? Perdão. Não creio que fuese ella la que hizo tamanha confusão. Expressar pouca probabilidade em frases condicionais. Se pudieras ir a algum lugar agora mesmo, ¿a dónde irías? Se pudieses ir a algum lugar agora mesmo, ¿a dónde irías? Tá? Então, pudieras ou pudiesses. Aqui ele usou pudieras, tá? Valor, hechos e situações passadas. Valorar hechos, tá? E situações passadas. Era necessário
que se lo explicaras y te entendiera bien. Expresar cortesías. Quisiera presentarte a mis amigos. O quisiese presentarte a mis amigos, tá? Show de bola, galera. Actividades, vamos juntos. Pronto, aqui, vamos lá. Vamos ver o que conseguimos. Completa as frases conjugando os verbos em pretérito imperfeito de subjuntivo. Então, vamos lá, gente. Um consultor le aconselhou a Ana que tomasse um cursillo de primeiros auxílios e que estudiasse, ou estudiara, tá? Medicina. A vosotros os sugirió, ou seja, a vós os sugeriu, né? Que llamarais ou llamasseis a pessoas de outros países. Eu me di cuenta de que era necessário fazer um curso que me ofreciera ou ofreciese entrenamiento para el área de marketing. Cláudia não creía que fueras ou fueses tan exigente con la calidad de las donaciones. Mi madre esperaba que nosotros ayudáramos o ayudásemos a establecer contactos. El profesor insistió en que Clara practicase natación con sus amigos. El director del club quería que los jóvenes respetaran o respetasen todas las reglas. El rector os aconsejó que cooperarais o cooperaseis para el desarrollo de los temas propuestos en clase. Te dijo que tuvieses amor por tus semejantes. Me aconsejó que hiciera o hiciese uso de mi libertad. Completa el texto usando os verbos a continuação, conjugados em pretérito imperfeito de subjuntivo. Então, vamos lá, gente. Agora a gente vai ter que conjugar, tá? El año pasado, mis padres queriam que eu participara ou participasse como voluntária em uma instituição de ajuda a las víctimas de la guerra. Para ello, foi necessário que nosotros ahorrássemos um bom dinheiro, levantasse, tá? Conseguisse, economizasse. Mis padres me aconsejaram que estudiasse muito para obter uma beca de intercâmbio em la zona afectada. Mis notas foram excelentes, assim que não foi necessário que me preocupara ou preocupasse con nada durante nuestro viaje. El director de la entidad nos recomendó que visitáramos o visitásemos la capital y otras ciudades de la región. Fue un viaje maravilloso por todo lo que pude aprender y ayudar. Aqui a foto, tá? Então, gente, ó, hoje nós vamos parar por aqui, tá bom? Eu vou deixar para vocês as páginas, né? 41 e 42, tá bom? E nos vemos, então, no plantão Tira Dúvidas, tá bom, gente? Eu peço só que vocês compareçam à aula, tá? Porque o nono ano não tem aparecido nos plantões. E isso não é legal, tá, gente? Porque mesmo que vocês não tenham dúvida, eu acho que primeiro que, assim, acabam que sempre tem alguma dúvida, né, para tirar. E outra que eu acho que vocês deveriam participar por uma questão mesmo de estar em contato com a língua, tá? Com a língua espanhola. Então, por favor, prestem atenção, avaliem bem, e eu acho que vocês deveriam retomar aí com os plantões, tá bom? Então, fiquem com Deus.
Fiquem bem. Hasta luego. Tchau, tchau.